Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, nesse vlog, eu vou trazer umas respostas a muitas perguntas em vários vídeos meus, né? Posso fazer tal peça que você fez com barbante fino, fazer com um fio mais grosso? Ou fazer do barbante, fazer com um fio mais fino? Então, eu vou dar essas dicas aqui para vocês, tá? Essa peça aqui, ela vai estar uma aula disponível lá no meu canal de crochê, tá? Talvez você já chegou aí e quer já fazer, só aguarde um pouquinho, que ela já vai estar disponível no meu canal de crochê, o link vai ficar aí na descrição, tá? Caso já não custa ir lá olhar, tá, gente? Porque depende, né? O vídeo ele fica gravado, depende do horário que você chega, o dia que você chega. Então não custa nada, dá uma olhadinha para ver se já está disponível aí a aula desse trilho de mesa, tá? Primeiro eu tô fazendo um vlog aqui. Na aula eu fiz esse daqui, ó, feito com fio Duna, tá? Só que eu fiz um pra gente debater aqui, né? Pra gente conversar. Eu fiz um todo no barbante número 6, que tanto dá para um trilho de mesa, tá? Porque o barbante número 6 não é um fio tão grosseiro assim. E também dá para tapete. Caso você queira fazer, né, ele com um fio número 8, um barbante número 8, também fica legal. Você pode fazer com uma linha fina, também fica legal. Nesse vlog eu vou passar todas essas dicas para vocês. Como? Como aumentar uma peça que eu fiz com um fio fino, fazer essa peça no fio número 8. Posso? É claro que pode, mas tem algumas regrinhas que eu vou explicar para vocês agorinha, tá? Então, ó, fiquem ligados, os materiais, medidas, vai ficar tudo no canal de crochê, na aulinha, porque é lá que eu faço o passo a passo, tá? Mas vou deixar aqui na descrição desse vídeo, além do vídeo, né, do canal, para vocês dar uma olhadinha, vou deixar também o tamanho de um e outro, né? Porque aí você vai ver o tamanho deles e vai ver as modificações que eu fiz para eles chegar quase à mesma medida, tá bom? Então vamos lá para as nossas explicações, eu espero que gostem. Aqui está nossas bases prontas, né? Fiz a base aqui, vou explicar cada uma para vocês, né? Esse vídeo é um demonstrativo, né, para as várias perguntas que eu recebo, se eu posso fazer com a linha tal, com o fio tal. Então, esse aqui é uma prova que você pode fazer seu trabalho com qualquer linha, mas vai de adaptações também, né? Porque o que diferencia de uma linha para outra é o tamanho do seu trabalho. Então, aqui a gente tem um no fio Duna e um no barbante número 6, né? Que eu fiz um trilho no barbante número 6. Quebrando todos os paradigmas, né? Que diz que barbante número 6 é só para tapete. Não, pode ser feito outras peças também, né? Lógico que ele fica mais rústico, né? Esse daqui fica mais delicado e no caso do barbante 6 fica um pouquinho mais rústico. Já o número 8 é bom pensar, mas eu também faria, não tenho problema com isso, não. Ó, aqui eu tenho essa peça. A aula para você fazer número 6 é a mesma coisa, tá? Não tem diferença alguma, o começo é a mesma coisa. Principalmente aqui, gente, exatamente igual o que eu fiz eu fiz o outro. Eu comecei a modificar essa conta, né? Desde o começo é a mesma, tanto para um como para outro. O que eu comecei a modificar foi a quantidade de carreiras aqui nesses leques aqui, tá? Nesses motivos dessas pontinhas. Então, aqui eu comecei a fazer uma estratégia, porque um tava ficando pequeno e o outro tava ficando grande demais, né? Então, para ali moderar, não que ficou do mesmo tamanho, mas para fazer uma moderação aí e encaixar no propósito que a gente quer fazer, que é um trilho de mesa com o fio número 6, então, eu tive que fazer uma mudança. Um exemplo aqui, ó. Esse trilho de mesa feito com Duna até agora, ele tá com 51 centímetros de largura. Deixa eu ver o comprimento dele até agora, sem o bico, tá? Ele tá com 1,15 m de comprimento, tá? Então, o que eu fiz nele aqui até agora? A aula, como eu falei pra vocês,
está gravadinha, né? Carreira por carreira. Já a aula completa é separada disso aqui, é só uma explicação, tá? Então, na aula, você vai fazer ele exatamente dessa forma aqui, né? Desse jeito. Mas, para quem quiser fazer com outro fio, já tem essa opção dessa explicação, tá bom? Aqui eu fiz, né, na aula, 4 carreiras. Eu conto só esses motivos aqui do meio, tá? Que eu não tenho necessidade de contar esse daqui, né? 2 carreiras dá um motivo, então é bom a gente contar os motivinhos. Aqui eu fiz 4 motivos, depois, ainda trabalhando em trabalhos circulares, esses 4 motivos. Depois que a gente termina de fazer essa parte, a gente vem para um lado e trabalhando ida e volta, né? Só de um lado para depois fazer de outro. Então, aqui eu fiz mais 4 carreiras, então foi um total de 8 que temos aqui, ó. Tá? Quando completar os 8, para e faz 8 carreiras também, só trabalhando essa ponta aqui. Essa foi a conta da aula, né? Mas se você fizer ele dessa contagem no barbante número 6, não vai ficar bom, tá? Porque ele vai ficar muito largo, ele vai ficar bem exagerado, né? E se o seu propósito for esse, beleza, pode continuar e fazer a mesma coisa. Mas se você quiser quase do mesmo tamanho, não ficou exatamente no mesmo tamanho, mas próximo ao tamanho e só mudando o fio, aí você tem que fazer outra estratégia. Vamos lá ver o nosso trilho de mesa número 6, do barbante número 6. Como eu disse para vocês, aqui exatamente igual, né? Tanto um como o outro. Tá? E se você for fazendo um fio mais fino ainda, pode continuar a mesma coisa. Se você for fazendo um barbante número 8, eu quero um tapete com esse modelo que eu amei, tá? Pode fazer a mesma coisa aqui no início. A única coisa que você vai mudar é a quantidade de carreiras aqui ao redor dele, tá? Nesse barbante número 6 aqui, vou medir para vocês a largura dele até agora sem o bico. Ele tá 56 centímetros, né? Não aumentou muito na largura, não, tá? Mas já no comprimento, ó, 1,10 m de comprimento, né? Então, ele tá um pouquinho menor do que o outro fio Duna. Olha pra você ver que interessante, né? Mas por quê? Porque as carreiras estão diferentes. Vou explicar pra vocês. Aqui, como tá bem próximo, é porque eu diminuí uma carreira a menos do outro, tá? Ó, aqui eu fiz 1, 2, 3 carreiras trabalhando circular. Depois eu vim pra cá, né? A mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui, eu só dobro a quantidade e coloco de um lado aqui na primeira fase, né? Então, aqui, ó, trabalhando esses 3 motivos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês notaram que é a mesma coisa que eu fiz do outro lado? Eu fiz, aliás, no fio Duna, é a mesma coisa. Eu fiz 4 carreiras, trabalhando circular, e 8 aqui. Então, foi pro lado assim, 4 e 8, 4 e 8, sempre, né? Só que fiz 6 carreiras aqui, e aqui, com 3 carreiras, não ficaria legal, para ele formar um biquinho. Notaram também que aqui, o bico dele não ficou tão exagerado como no outro? Então, aqui, ao invés de fazer 6 carreiras, né, que é o que eu falei para vocês, é 3 e 6, ó, 3 carreiras aqui no trabalhando circular, dobrei para cá e eu tinha que fazer a mesma quantidade para cá. Mas aqui, ó, ele ficou com 1, 2, 3, 4 carreirinhas apenas trabalhando essa ponta, tá? Então, agora, explicando para vocês direitinho que dá sim para fazer com qualquer linha, tá? Mas se eu for com uma linha mais fina, o que eu faço? Aumenta as carreiras, tá? Mais fininha do que a Duna, tipo uma Anne, por exemplo, eu teria que aumentar mais ainda essas carreiras aqui, ó, para ficar do mesmo tamanho, tá? No caso aqui, a gente tem 4 carreiras.
tipo de 6 carreiras, eu acho que já daria o mesmo tamanho. E se eu for fazer de 6 carreiras, o que eu faço com o resto? Trabalhando com a linha mais fina do que essa linha Duna, né? Que é semelhante ao fio número 4. Eu teria que fazer 6 carreiras aqui, 6 mais 6, 12, não é? Então, são 6 carreiras aqui, 12 trabalhando esses 3 motivos e 12 para a ponta, entenderam? Você faz 6 aqui, ó, multiplica esses 6 vezes 2, que trabalhando com os 3, e mantém esses 2, 6 vezes 12, 12, né? Não, peraí, gente. 6 vezes 2, 12. Então, são 12 carreiras aqui e a mesma quantidade pra frente pra você fazer esse bico aqui, ó, tá? E se for fazer com o tapete número 8, Val? Aí tá. Quanto maior a linha, menos carreira. Aliás, deixa eu explicar direitinho. Quanto mais grossa a linha, falando termo mais chucro, quanto mais grossa a linha, menos carreira. Quanto mais fina a linha, mais carreiras, entenderam? Grossa, você diminui as carreiras, mais fina, você aumenta as carreiras. E assim você tem um trilho de mesa com uma linha diferente, mas exatamente da mesma medida que esse que eu tô passando a aulinha para vocês. Entenderam? Então, agora eu vou finalizar, tá? Essa parte. E o que eu gastei? Antes, né, vou mostrar para vocês. Até agora, ó, novelo fechado, tá? Eu gastei essa quantidade de mais ou menos uns 300 gramas, jogando por cima, tá? De um barbante de 1 quilo. Já o Duna, eu gastei já um novelo desse, que tem 340 metros, e mais metade desse daqui, tá? Então, depois eu vou pesar direitinho pra vocês, vou dar a quantidade certinha pra vocês, porque agora eu tô me baseando, tá bom? Mas depois eu vou dar a quantidade certinha pra vocês. Então, agora a gente vai fazer o bico, né? Pra aula também. Vou fazer o bico e vou trazer pra vocês pra medir e tirar o restinho das dúvidas que ficou. Que eu lembrar na videoaula, eu já trago o restante das dúvidas que ficou junto com a medida. Pessoal, aqui tá já está prontinho. Nosso trilho de mesa feito com Duna, né? Aqui eu coloquei 2 carreirinhas no vermelho e finalizei com a mesma cor da base. Notem a diferença, só a mudança de cor já dá uma diferença de uma peça para outra, né? Então, aqui nosso trilho de mesa finalizado, feito com Duna, que é um barbante similar ao número 4, ficou com 1,30 m de comprimento, ficou grandão, hein? Até me surpreendeu. 1,30 m de comprimento por 64 de largura, tá bom? Então, essas são as medidas para fazer com o fio Duna ou também um barbante, um fio número 4. Tá bom? Pode ser um 100% algodão também, número 4, que se assemelha a quase a mesma espessura, tá bom? Então, aqui está com o fio Duna. Agora, eu vou mostrar para vocês feito com barbante finalizado, tá? E passar as medidas também do barbante número 6 para vocês, pessoal, okay? Aqui já está ele com o barbante número 6. Vocês podem notar que perdeu um pouquinho da delicadeza, né? Por ser um fio mais grossinho, um pouquinho, né, do que a gente fez o outro, que é um Duna, ele perdeu um pouquinho da suavidade, vamos dizer assim. Ele tanto pode ser feito, né, deixado como trilho de mesa também, que eu não vejo o porquê de não colocar um barbante número 6 na mesa, tá? Tanto pode também ser colocado no chão, como tapete também, tá? Ele ficou, assim, bem durinho, não é um trabalho molenga, né? Dá para ser feito nas duas opções, ou para tapete ou para trilho de mesa, caso você preferir, tá? Bom, a medida desse feito com o número 6, mas de acordo com aquilo que eu expliquei anteriormente, tá? Fiz algumas modificações entre um e outro, né? Que não dava para fazer as mesmas carreiras. Mas, no comprimento, quase chegou à mesma medida, viu? Ficou 1,28,
de comprimento e 67 de largura, né? Então, no comprimento do outro, ficou 1,30 e esse 1,28. Então, chegou, né, a 2 centímetros a menos do que o feito com Duna. Mas, deixando bem claro que as carreiras estão modificadas, né? Então, aqui vocês pegaram todas as carreiras. Fica aqui minha dica, caso vocês queiram aumentar ou diminuir uma peça, se você for, aliás, aumentar ou diminuir não, se você for trocar de linha, né? Fazer com um barbante, um trabalho que seja num fio mais fino, você tem que diminuir as carreiras. Ou se você vai fazer um trabalho na linha fina, que é com barbante, você tem que aumentar as carreiras se você quiser chegar quase na mesma medida que o trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essas explicações de como trabalhar o mesmo modelo trocando a espessura do fio, né? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.